Convidar meus irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Lucas. Vamos ler o capítulo 15. A partir do versículo 11. Quem conseguiu achar, diga amém. Quem não conseguiu, misericórdia. Essa piadinha é velha, mas não cola, né, cara? Brincadeira. Diz assim: E Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou ao seu pai: Pai, dá-me a parte da herança que tenho direito. E consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes. E lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, bateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: Quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se, saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu, e pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho, e muito o abraçou e beijou. Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, ponde-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei o novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos. Porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado, e começaram a celebrar o seu regresso. Entrementes, o filho mais velho estava no campo, quando foi se aproximando da casa do pai. Ouviu o som da música e das danças. Então chamou um dos servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Este informou: Teu irmão regressou e teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém ele replicou ao pai: Há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito para que pudesse festejar com meus amigos. No entanto, chegando em casa, este teu filho, que pôs fora os teus bens com prostitutas, tu ordenaste matar o novilho gordo para ele. Então lhe arrazoou o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que possuo é igualmente teu. Porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta desse teu irmão e regozijarmos-nos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Pai, nós te entregamos esse momento, Pai, porque nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar. Eu confesso que eu não tenho capacidade de falar ao coração do homem, e reconheço isso. Então, Pai, abre a tua boca e fala diretamente aquilo que cada um aqui precisa ouvir. Senhor, que haja cura, que haja libertação,
que haja liberdade e que haja amor hoje, de verdade, na Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Nós hoje vamos falar sobre alegria. Eu tinha um avô que participou muito da minha vida, quando eu era criança. Eu vou repartir isso com vocês. A gente chamava carinhosamente ele, quando eu era pequenininho, a gente chamava ele de vovô doidão. Ele era o vô, né? Aquele cara que participava da nossa vida, buscava a gente, levava para tudo quanto é canto. A gente vivia num outro mundo, num mundo diferente, aparentemente com menos riscos, mas a gente sabe hoje que só pelo amor e pelo cuidado do Senhor que não aconteceu nada com a gente. Meu irmão já caiu dentro daquele... Sabe, ali no Campo São Bento, não tem um valão que passa ali no meio? Meu irmão já caiu ali dentro. Ele dormia e a gente ficava brincando, mas ele participou muito da nossa vida. A gente falava de doidão porque ele fazia as coisas mais legais, porque as crianças mais adoravam, era esse avô. E a gente teve um relacionamento muito vivo com ele. Foi muito legal ter esse avô. Eu lembro dele com muito carinho. E eu tive a oportunidade, nos últimos dias de vida dele, em estar com ele no hospital. A gente fazia questão sempre de estar juntos. A gente tinha muitas lembranças importantes. E eu participei da vida do meu avô quando ele estava vivendo um momento de maior vulnerabilidade. Eu cheguei a limpar excremento dele. E naquele momento eu não tinha... Eu só lembro de uma coisa, eu gostaria de falar com vocês. Eu não tinha tristeza. Eu tinha muita alegria. Meu avô já morreu um pouco senil, e mesmo assim, aquelas lembranças de um relacionamento vivo estavam na minha mente, ali me trazendo alegria, me trazendo amor por aquele avô, e aquilo nunca, até hoje eu lembro dele com muito carinho. Por que eu estou falando isso? Porque você imagina um avô, como que a gente construiu alguma coisa junto, e até hoje eu lembro, tenho esse carinho, esse amor por ele. Imagina Deus, como que nós, construindo um relacionamento verdadeiro com nosso Pai, nós devemos estar junto com Ele. E talvez, e hoje é uma noite de libertação, talvez algumas coisas estejam impedindo que a gente chegue lá. Eu vejo aqui que existem muitos avós, e talvez alguns deles vivam isso que meu avô viveu comigo. Pais com os filhos, mas outros talvez não. E a gente tem que se perguntar sempre por que não. Existem muitos relacionamentos que a gente para no meio do caminho porque aquilo vira meio que uma obrigação. Quantos de vocês talvez não tenham enfrentado isso até recentemente, uma obrigação? Poxa, tem tanto tempo que eu não vou na casa do meu avô ou na casa do meu pai, e, poxa, ele está cobrando, eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá porque se eu não for, ele vai ficar chateado comigo. Mas esse tipo de relação não é um relacionamento que a gente pode dizer que é saudável, né? Não é um relacionamento de um amor verdadeiro em pleno exercício, porque a gente pode até amar, mas talvez não esteja exercitando esse amor da forma que deveria. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Diz lá em Neemias, aquele povo estava lá, passando por uma situação super difícil, e de repente Neemias fala com eles: hoje vocês parem de se entristecer, vocês vão, comam, bebam, consagrem o dia do Senhor, porque vocês precisam se alegrar nele. Em alegrando nele, ele vai dar força, porque a nossa força, ela vem do Senhor. E talvez a minha preocupação hoje é da gente não estar usufruindo dessa força, porque está perdendo a alegria. Essa parábola, se a gente for observar, tem 3 personagens. Não é à toa que existem os 3. Eu vou falar um pouquinho de cada um dos personagens, mas talvez eu vou dar ênfase em um deles mais.
O título dessa mensagem é Filho Perdido. Algumas Bíblias, a Bíblia, quando os escritores originais escreveram a Bíblia, eles não colocaram subtítulos. São os intérpretes, os organizadores, esses caras que colocam os títulos. E muitos deles colocam o título, o filho é o quê? Pródigo. Eu desde criança, todos nós aqui, eu acho que já ouvimos 1000 vezes pregações sobre o filho pródigo, né? Ou com esse título de filho pródigo. E a maioria das vezes as pessoas dão a ênfase em quem? No primeiro filho, no filho mais novo. Vamos ver direitinho a ênfase do texto. Ela fala que um homem tinha 2 filhos. E ele fala que era um mais novo e um mais velho. Não é à toa que ele fala que existia um mais novo e um mais velho. Existia um direito sobre herança. O primogênito era aquele que usufruía da maior parte. As pessoas falam até em 2/3 era do primogênito e 1/3 era do filho mais novo. Então a gente já pode notar que existe uma diferença. Outra coisa que existia naquela época, que não era muito comum a pessoa receber uma herança em vida, mas esse sujeito, ele vai até o pai. E aqui Jesus está tentando mostrar para aquelas pessoas quem era o pai. Porque talvez um pai comum não entregaria a herança antes. Ele ia só quando morrer, você fica aí esperando. Mas o nosso pai, ele fez questão de entregar a herança para a gente muito antes. E a gente pode usufruir da nossa herança antes da hora, né? Mas esse moço, ele foi gastar a herança dele, foi para terra distante, se afastou do pai. A gente pressupõe que ele era uma pessoa egoísta, uma pessoa hedonista, né, que buscava os prazeres, buscava coisas para si. E uma pessoa que era perdida, que talvez não tivesse tanto amor pelo pai. Não conseguia enxergá-lo da forma como um pai que era um porto seguro, um lugar de prazer. Ele achava que ele ia encontrar esse prazer de uma forma mais abundante em outros lugares. Então ele sai para conhecer o mundo e o que acontece? Ele dá com a cara na parede, ele se quebra todo, se arrebenta, é humilhado. Só que em determinado momento ele começa a pensar e ele recebe aquela mensagem. É como se ele olhasse para trás, ele conhecesse algo e ele fala, eu preciso voltar. Eu não tenho mais condição de ser chamado filho, porque hoje eu reconheço que eu vacilei, eu entreguei todos os meus bens, gastei tudo, então não tenho mais direito a nada. E eu vou voltar para o meu pai. Mas eu vou voltar porque aqui eu estou comendo comida de porco. E lá os empregados dele ainda têm alguma coisa para comer muito mais farta que eu. Então eu vou voltar por isso, mas a chave aí é o arrependimento que esse rapaz tem. E talvez a nossa vida, em muitos aspectos, ela ocorra assim. E a Bíblia mostra aqui que só basta um clique, uma decisão, uma participação nossa, que é a gente olhar para o nosso Pai, reconhecê-lo, reconhecer a fartura que a gente está perdendo, se arrepender e voltar para Ele. O segundo personagem dessa história é o filho mais velho. E por que a gente fala de filho perdido? Porque eu vejo um filho perdido fora e um filho perdido dentro. Um filho que se perdeu dentro de casa e não sabia que estava perdido. E qual era o problema? O que tem esse filho que se parece com a gente? E a gente tem que prestar bastante atenção para não cair na mesma armadilha que ele caiu. Ele esperava uma recompensa. E talvez hoje, a maior preocupação que eu tenho, e eu falo isso em primeiro lugar pela minha vida, é em esperar uma recompensa naquilo que eu faço. Parece que a gente cresceu ouvindo isso. E parece que isso entrou dentro da gente sem a gente perceber.
Desde criança nós ouvimos isso. Eu lembro de um exemplo de um filho, cara, a gente lembra de tantas coisas quando a gente é novo, que marcam sem a gente perceber. Eu tinha 2 primos, e eles gostavam de dirigir. E eu lembro muito bem do meu tio falando, olha, eu deixo um porque ele me ajuda a lavar o carro. E o outro não quer saber de lavar o carro, então não deixo. E a gente vai se perguntar, está errado esse tio? Essa é a lógica, não é? Se você faz por onde e você vai na escola, você vai tirar notas mais altas. O nosso sistema diz assim, você é medido por provas. Mas vocês já repararam que nem sempre as pessoas que tiram as notas mais altas são aquelas que se dão melhor na vida? Existe uma lógica que ela sobrepõe a tudo isso. E a justiça do Senhor é algo que talvez a gente não entenda por completo. Aquele homem, ele ficou dentro de casa, ele parecia estar obedecendo às ordens do pai, ele parecia estar fazendo tudo que o pai falava, que o pai, todas as expectativas, né? Poxa, eu não fui embora, eu não pedi herança, eu não gastei com prostitutas, eu apenas trabalhei, e trabalhei como um escravo, diz a palavra. Esse homem que trabalha como escravo, ele é um filho, ele está ali do lado do pai, mas ele não se porta como um filho. Da mesma forma que o outro sai e ele fala, olha, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, porque eu vacilei. Esse que ficou e falou, eu sou teu filho, mas ele não se porta como filho, ele se porta como escravo. E muitas vezes a gente ouvindo pregações sobre esse tema, a gente passava direto e, poxa, a gente tem que se arrepender, tem que se arrepender, tem que se arrepender, mas a gente não para ouvir que essa parábola, ela é dirigida não aos pecadores, mas ao filho mais velho. Se vocês forem voltar ao início do capítulo, o capítulo vai dizer que Jesus, naquele momento, ele estava sentado com cobradores de impostos e pecadores. E ao lado dele, alguns homens se levantavam para acusá-lo, que eram fariseus. Quem eram os fariseus naquela época? Eram pessoas religiosas, pessoas super dignas, que vestiam roupas excelentes, que estudavam a Bíblia o dia inteiro, frequentavam as sinagogas, guardavam o sábado como ninguém. E esses homens ali não estavam conseguindo enxergar o que Jesus estava fazendo. Então Jesus vem e conta 3 parábolas. Ele conta a primeira da ovelha perdida, a segunda da dracma perdida, e aí depois, na sequência, tanto é que quando a gente começa a ler o texto no versículo 11, ele fala, e continuou Jesus, porque ele já tinha contado 2 parábolas antes para dizer o seguinte, qual de vocês não se alegra vendo um filho perdido voltar e ver a salvação chegando? Mas aqueles homens, eles não conseguiam fazer isso. Então ele vai e conta a terceira parábola. Os fariseus, eles tinham uma razão para serem assim. Na verdade, hoje a gente tem o controle da história, a gente tem o conhecimento da história, então a gente vai ver que desde o Antigo Testamento houve uma ruptura de idolatria dentro do povo judeu. O que acontecia? Deuteronômio, eles vão entrar na terra prometida, e aí Deus fala com eles, olha, se vocês obedecerem, vocês vão prosperar, se vocês desobedecerem, vocês vão cair, e os seus inimigos vão prosperar sobre vocês vão ser pobres, vocês vão perder, e aí eles vão para o exílio na Babilônia, depois na Pérsia, por causa da idolatria, e esses homens, eles se levantam como um instrumento de Deus, segundo o entendimento deles,
para corrigir aquela idolatria. E aqueles caras, eles começam a elaborar leis. Dizem que são mais de 2.000 leis. Então, a história começa pelos 10 mandamentos. E eu vou falar assim: não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho, e assim vai. E aqueles mandamentos, eles começam tem outras leis cerimoniais. Guardarás o sábado. Só que imagina que você tem um filho. E aquele filho, você tem algo muito perigoso ali, que ele não pode atingir, porque aquilo ali significa morte para ele. Então, eu coloco um muro aqui e um muro aqui. Eu falo: filho, você não pode passar desse muro, desse muro, desse muro. Só que esses 3 muros que eu coloquei antes daquele muro, eles não são de verdade. Eles são de mentira. Eu inventei esses muros. O que acontecia? As pessoas quebravam essa. E aquilo ali não tinha sentido. Então as pessoas quebravam aquela sem perceber. E aquela tinha sentido. A vida no meio do povo judeu virou um mar cerimonial, um conjunto de regras que as pessoas não conseguiam cumprir de jeito nenhum. E os fariseus, eles cada vez mais, eles perdiam o entendimento com base nessas regras. Outro dia eu estava ouvindo a Vivian comentando com outra pessoa, nem estava na conversa, mas ela estava comentando: poxa, outro dia eu fui numa fila de mercado. Aí, Augusto foi lá pegar o carrinho, quando ele voltou, ele entrou no final da fila. Aí eu fui falar alguma coisa com ele, ele falou assim: não vou para ir para frente, eu vou aqui para trás. Porque essas pessoas têm direito de ficar na minha frente. E ela falando com a pessoa: mas eu não concordei com ele, porque eu já estava ali na fila e tal, e poxa, mas ele é tão certinho. E eu vou falar para vocês, irmãos, eu sou certinho. Mas o que significa esse ser certinho? Será que essa é a justiça? Sabe qual é o problema quando a gente começa a estabelecer esses tipos de padrões, que talvez não seja o mais correto, mas é um padrão teu? Quando você vê uma outra pessoa não fazendo igual a você, você começa a ficar triste, insatisfeito, irado. Né? O irmão mais velho, ele ficou irado, diz que ele ficou irado quando o irmão voltou. Por quê? Porque o irmão mais novo não tinha atendido o padrão dele, não era o padrão do pai. E isso, meus irmãos, isso é uma prisão para a vida da gente. Isso talvez seja o que mais esteja trazendo infelicidade no nosso meio. Lembra como a gente começou? A alegria do Senhor é a nossa força. Nós começamos a estabelecer padrões que não são os padrões de Deus, do Pai. E olha só, como que a gente repete essa frase? Vou dizer para vocês: se fosse eu, não teria feito. Se fosse você, teria feito? Pô, vacilou, ele fez esse negócio. Se fosse você, teria feito isso também? Não teria não, pô, ele vacilou mesmo. A gente coloca os nossos padrões para medir a justiça do outro. Quer ver uma coisa que é super difícil? A gente colocar o padrão de Deus para julgar a justiça do outro. Na verdade, não a justiça do outro, mas a primeira justiça que você tem que julgar é a sua. E aí você vê Jesus quebrando todo mundo nessa forma de agir, porque a forma de agir dele era completamente incoerente aos nossos padrões. Ele estava sentado lá com os pecadores. E talvez hoje nós, como crentes, a gente não tenha coragem de sentar com os pecadores. Por que não? Quem são os pecadores? As pessoas que precisam de resgate, as pessoas que talvez estejam mais prontas para se arrepender.
como filho mais novo do que as pessoas que são como os filhos mais velhos, uma religiosidade exterior. A gente tem que entender que existia um sistema de leis que foram colocadas antes de Jesus vir, mas todas essas leis, elas apontavam para quando Jesus viria, que Jesus ia trazer algo novo para a gente. Sabe o que Jesus ia trazer? Que era o sonho de consumo de todo homem do Antigo Testamento, a volta de um relacionamento com o Pai. Não existia relacionamento, era só atendimento de lei, cada vez mais leis, impossível de serem cumpridas. E cada vez que a gente se colocava, as pessoas se colocavam naquela posição de os donos da lei, mais eles se afastavam de Deus, mais eles se tornavam tristes. E, infelizmente, eles estiveram com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, com Deus em carne humana, e não conseguiram ver isso, porque as leis eram mais importantes. Em Gálatas, Paulo vai falar que a lei ela foi colocada como um pedagogo. Pedagogo era uma figura que era colocada com um filho menor para instruí-lo. E esse filho menor ia crescendo, ele ia ensinando, olha, o caminho que você deve andar é esse, não vacila porque aqui vai acontecer isso, não faz isso porque a consequência é aquela. Mas Paulo vai dizer, mas quando chega a maioridade, ele vai sozinho, ele precisa largar o pedagogo e andar sozinho, e já chegou a maioridade da nossa vida. A lei, ela funciona como uma referência para a gente, mas a gente precisa se libertar da lei, se libertar do sistema de regras, para a gente conseguir andar em plena liberdade, e num relacionamento, assim como Jesus falou com a mulher samaritana. Chegará o tempo que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade, não por meio de um sistema de regras. Talvez hoje as regras estejam se reinventando, o sistema de leis, a gente fala que não existem sistemas de leis no nosso meio. Existe uma interpretação, eu vou voltar um exemplo para vocês entenderem. A gente hoje está lutando muito contra uma questão de idolatria no meio evangélico. O que é idolatria? Antigamente a gente falava muito dos católicos, né? Os católicos tinham um sistema de idólatra, porque adoravam imagens, santos, cultuavam santos, e a gente ficava só nessa pegada, falando, nós não podemos adorar a santos, eles são idólatras, nós não. E parece que a idolatria ela se reinventou. As pessoas começaram a adorar a si mesmas, adorar ao dinheiro, adorar aos bens, adorar a coisas, adorar a filhos. E esse sistema de idolatria, ele foi passando despercebido, até que a igreja, graças a Deus, começou a acordar, olha, hoje em dia, idolatria não é só você adorar a estátuas, a santos, é você adorar, na verdade, algo que se resume numa frase, adorar a si mesmo, né? Porque parece que a gente busca um santo para ele fornecer coisas a nós mesmos, e isso acontece inclusive dentro da igreja, a gente com o pressuposto de que está adorando a Jesus, a gente fala, Jesus, eu te adoro, mas me dá um carro, me dá uma casa, cura minha família. Não que ele não possa fazer, mas a gente não pode buscar ele por causa dessas coisas. A gente tem que buscar pelo que ele é. E esse sistema de regras, ele foi entrando dentro da igreja assim, olha, seu cabelo tem que ser de tal forma, suas roupas têm que ser de tal forma, você não pode botar tatuagem, seu comportamento tem que ser esse padrão, o culto que você
promove a Deus tem que ser dessa forma, a sua forma de excelência é essa. E eu vou confessar a vocês, irmãos, é difícil a gente, diante de uma igreja liderando, a gente não querer que as coisas sejam feitas da nossa forma. Cheguei em casa, né, teve um almoço delicioso aqui, comunhão com os irmãos, uma coisa maravilhosa. Chegamos em casa, aí eu estou vendo as minhas filhas lá, já as duas em cima de uma cadeira na pia da cozinha, fazendo um milkshake. E a primeira coisa que eu pensei, caramba, mas eu que faço esse milkshake? Será que elas vão acertar? Será que elas vão fazer da forma certa? Será que elas vão fazer sujeira? Será que elas vão quebrar alguma coisa? E, cara, a gente fica tremendo. Poxa, cara, eu vou fazer. Não, elas têm que fazer, elas têm que aprender. E de tarde a Camila chegou no meu lado e falou assim, papai, você pode fazer pastel para mim? Ah, não, ela falou assim, eu posso fazer pastel? Eu falei, filha, você sabe fazer pastel? Não, você faz comigo. Eu falei, papai não vai poder agora, mas vamos fazer o seguinte, com base nisso aqui, irmãos, eu falei, eu vou fazer 2 pastéis e você vai fazer o resto, sozinho. E ela fez, montou os pastéis todos, depois chamou a Vivian para fritar os pastéis. 2 pastéis ficaram com dupla massa, com plástico e tudo. Mas, irmãos, faz parte, vai ter que dar errado. Sabe o que é importante, que talvez nós estejamos impedindo que aconteça no nosso meio? O erro. Sabe por que o filho, para ele voltar para o pai, ele precisou ir e quebrar a cara? Mas o pai, quando recebe o filho, ele está recebendo como um filho novo. E outra coisa, eu duvido que esse filho que quebrou a cara, ele vai sair de novo da casa do pai. Então esse é o nosso desafio como igreja. Hoje de tarde eu tive a oportunidade de conversar com minha irmã. Minha irmã está morando nos Estados Unidos e ela está participando, ela não conseguiu ter filhos e ela está participando de um programa de adoção. Só que na época que ela entrou nisso, eu fiquei, cara, que risco, porque é um programa de adoção de pais que estão perdendo a guarda dos filhos. E é meio complexo, porque o pai fez alguma besteira com o filho, né? A justiça toma o filho e entrega para cuidadores. Só que esses cuidadores, eles podem ficar só cuidando das crianças, ou podem também ter a opção de adoção. Eu já entro nisso com a opção, eu quero adotar essa criança. Ou não, se eles voltarem para os pais, amém. Aí minha irmã fala que gostaria muito dos pais terem se corrigido, mas não era a realidade, e que provavelmente está correndo na justiça e eles vão acabar ficando com a adoção da criança. E aí, em determinado momento, a gente começou a conversar, mas e se vocês forem ficar com as crianças mesmo? Como vai ficar a relação deles com o pai? Ah, não, eu vou querer que ele veja de vez em quando. A gente falou assim, poxa, mas você não tem medo, não? Não, mas ele precisa ver o pai. Ele precisa saber que eu não sou a mãe biológica dele. Ele precisa saber que ele tem uma mãe biológica. Sabe por quê, irmão? Caiu a ficha na hora. Essa criança vai chegar uma hora que ela vai precisar fazer a escolha. E quando ela fizer essa escolha, vai ser legítimo. Enquanto o outro fizer a escolha por ele, ou se eu esconder que ele tem um pai, isso não vai ser realizado. E eu tenho certeza que Deus conduz as coisas da melhor forma. Nós não somos capazes de medir, nós não somos capazes de julgar, nós não somos capazes de fazer escolhas pelas pessoas. E talvez a igreja, ela precise acordar para isso agora. Nós precisamos. Quando falo a igreja, eu falo o tempo todo, eu preciso, eu sou o primeiro.
porque eu vejo como que eu fui criado. Eu lembro como minha mãe me chamava para a igreja, ela falava assim, cara, minha mãe teve uma luta danada, eram 3 filhos, e eu lembro que ela chamava a gente para a igreja, e ficava todo mundo fingindo que estava dormindo, e ela, cara, muito valente, levou todos os 3 à igreja, até que a gente decidisse ficar na igreja por conta própria. Mas era assim, meu filho, Jesus vai ficar triste com você. Meu filho, cuidado que vai vir um castigo aí. E quantos de nós talvez não tenham ouvido essa palavra e a gente está vendo assim, cara, eu preciso ir à igreja. Sabe por quê? Porque senão a cajadada vai chegar, vai arrebentar minha cabeça. E é melhor eu ficar aqui do que ir para o inferno. E talvez esse caminho te leve para o inferno também. Porque são 2 filhos e os 2 estão perdidos. Está claro isso. O cara que estava na igreja e o cara que não estava na igreja, os 2 estavam perdidos. O que voltou primeiro foi aquele que foi para a noitada. E outro que ficou em casa, né, ele foi para a noitada e se arrependeu. E se corrigiu. E o que ficou em casa, a história não mostra se ele se corrigiu. Ela estanca ali naquele momento em que o pai vai falar com ele. Poxa, você precisa se alegrar. Certo homem se converteu, ele era muito assim, falando em noitada, ele participava da noitada, né? Estava naquela pegada junto com os amigos. Aí se converteu. Aí certo dia encontra um amigo dele, antigo de farra, e o amigo dele vai tirar uma onda com ele. Ih, rapaz, poxa, hoje a gente vai sair, vai beber, vai sair com as mulheres, aquele negócio todo. Pô, vai ser muito legal. Pena que você não pode. Aquele homem falou assim, posso sim. Aí aquele rapaz ficou assim meio desconcertado e ele falou assim, ué, mas você não se converteu? Não se converteu. Ele virou e falou assim, eu posso. Mas sabe qual é a realidade da minha vida hoje? Eu não quero. Jesus mudou o meu querer. E a gente tem que entender que Jesus muda o nosso querer. Eu já tive várias experiências, e eu quero continuar tendo, de Jesus mudar o meu querer. Não é porque alguém fala, não bebe, que eu não vou beber. Eu tive uma experiência, e eu acho que talvez uma das grandes experiências que eu posso contar aqui foi sobre a bebida. Eu venho de uma família de alcoólatras. Meu pai, graças a Deus, não se tornou alcoólatra, mas eu consigo até compreender a psicologia da bebida nesse caso, que era uma família com muita responsabilidade, muita exigência de responsabilidade. E eu, desde adolescente, eu bebi, e eu gostava da bebida. Na verdade, eu não gostava da bebida só. Eu gostava da bebida, mas gostava muito mais do efeito que ela causava em mim. Me deixava um cara extrovertido, e eu era tímido. Me deixava um cara solto. Parecia até que a gente era mais inteligente. Parecia que a gente era mais alegre. E durante muito tempo ainda na igreja eu tentei justificar isso. Eu coloquei esse exemplo e falava, poxa, na Bíblia está escrito assim, lia Romanos 14, falava, olha, são os fracos na fé que não podem beber. E a minha vida foi assim. E a minha vida, na verdade, ela estava estagnada por essa justificativa. Até o momento que eu comecei a buscar mais a Deus em relacionamento. E eu comecei a ouvir de Deus algumas coisas que eu precisava mudar na minha vida. Aí vocês vão me perguntar, mas foi a bebida? Não, primeiro não foi a bebida. Aí foi mudando, até que um dia eu estava em casa e eu ouvi do Senhor.
E eu olhei para aquela despensa cheia de bebida. Eu falei, é agora. Eu joguei assim com uma vontade dentro da privada, joguei tudo fora. E aquilo ali, nunca mais eu tive vontade de beber. Sabe por quê? Deus mudou a minha vontade. Deus mudou a minha forma de ver as coisas que a bebida me remetia, elas mudaram na minha vida completamente. Então eu não precisava mais daquilo. Existem outras coisas que a gente precisa se ver livre. E na verdade, o que eu quero colocar hoje para a igreja, já estou encerrando, mas a gente precisa olhar não para as regras, a gente precisa olhar para os princípios. Você já repararam como que o nosso sistema de leis ele é confuso, complexo? Sabe como é que ocorre no Brasil? No Brasil, eu invento uma lei, aí o cara dá um jeito de quebrar essa lei, aí ele vai, burla a lei, dá um jeitinho dele lá, né? A gente chama assim até de jeitinho brasileiro, e aí o cara, sabe o que o cara faz? O cara faz outra lei, porque ele viu, o cara achou um buraco na lei e foi para lá, então vou fechar aquele buraco aqui, vou fazer uma outra lei, aí fez. Aí aquele cara deu um outro jeitinho, e eu vou tapando o buraco com lei. O problema é que isso não acaba. Bastava só a gente entender que nós precisamos compreender os princípios e aceitá-los e segui-los. O sistema de normas lá nos Estados Unidos, ele é muito mais em cima dos princípios. Hoje em dia se fala dentro do direito em ponderação de princípio, a gente vai tentando legislar, né, ou interpretar em cima de princípios de norma, mas na Bíblia nós precisamos entender só os princípios. A lei se completa na nossa cabeça e muito mais no nosso coração. Quer ver? Gálatas passa 4 capítulos, Deus falando, ó insensatos, vocês estão destruindo o que Jesus fez, porque vocês estão querendo circuncidar as pessoas, vocês estão querendo voltar ao sistema de leis, e aquilo lá era uma prisão, aquilo ali era escravidão para a vida de vocês. Então larga esse sistema de leis e volta para aquilo que eu promovi no meio de vocês. Jesus, Ele nos deu um novo caminho, nos deu uma nova realidade. Vocês estão destruindo a obra de Jesus na cruz. Voltem para a liberdade, voltem para o relacionamento. Só que nos 2 últimos capítulos, Paulo vai falar o seguinte: cuidado com essa liberdade, porque essa liberdade pode levar vocês à libertinagem, e vocês precisam estar de olhos abertos. Aí Paulo vai falar sobre os frutos, no capítulo 5, são 6 capítulos, no capítulo 5 ele já vai falar sobre o fruto do Espírito e o fruto da carne. E quando ele fala sobre o fruto do Espírito, são princípios, amor, alegria, paz. Isso é gerado no nosso coração e é o que a gente precisa quando nós estivermos num relacionamento, quando nós estivermos buscando a Deus, quando nós estivermos buscando ao próximo, nós precisamos estar buscando esses princípios. O Sermão do Monte é a nossa constituição de vida. Aqueles fariseus, eles não entendiam, por mais que eles estudassem, eles não conseguiam entender a lei. E Jesus vem interpretar e fala assim: vocês estão pensando que é só não matar? Não assassinou e está tudo certo? Isso aí é uma lei exterior. Mas eu hoje estou falando para vocês que existe uma lei interior. Se você chama o seu irmão de idiota, você já está matando ele. Você já está pecando contra Deus. E se você quiser se agarrar a um sistema de leis, você vai se perder nele. O que a gente precisa fazer é abrir o nosso coração e deixar que Deus trabalhe, que Deus faça, que Deus mude a nossa vida e a vida do irmão. Muitas vezes a gente está se descabelando aqui com pessoas que a gente fala assim: cara, mas o cara não está vendo que ele está indo embora, que ele vai se perder, que ele vai cair em pecado, que ele já está atrapalhando, que... Vamos orar por ele. Vamos pedir a Deus para ele levantar esse irmão. Sabe qual é o problema? A gente acha que é a gente que tem que levantar.
Essa colaboração parece meio confusa, mas sabe qual é o nosso papel? O nosso papel é nos relacionarmos com o Senhor, adorarmos em espírito e verdade, e Ele vai mudando a nossa cabeça. E quando nós formos falar com esse irmão, nós não vamos falar por regras, nós vamos falar por amor. E o amor é capaz de transformar, as regras não. Se eu falar para vocês agora, não olhe para aquela parede, porque aquela parede tem um defeito grave, um monte de gente vai olhar para a parede e vai ficar fixo naquilo e vai se perder naquilo. Ou não preste atenção no seu irmão, porque ele está pecando. Aí você vai começar a observar o seu irmão. É só você usar essa palavrinha não, que já suscita a curiosidade. Mas nós precisamos usar termos positivos. Ame o seu irmão. Busque ter compaixão por ele. Nós não somos pessoas iguais, irmãos. Eu não posso achar que eu sou igual a Vivian, que eu sou igual ao João. Muito menos eu posso achar que o João tem que ser igual a mim. Deus nos fez todos diferentes, para que nós pudéssemos nos completar e sermos uma potência. Imagina se todos fossem iguais ao João. Coisa chata, né? A gente às vezes entra num relacionamento e é muito comum a gente ver relacionamentos de casamentos, né, de opostos. Um extrovertido, o outro tímido. Um muito assim, ativo, o outro mais pacato. Isso é saudável, se você entender que isso precisa se somar para vocês se tornarem potências. A gente às vezes vai falar sobre programas de jejum, a gente fala programa de oração. Vamos fazer um programa aqui, olha só, jejum de 21 dias. Eu não estou falando que não tem que fazer, não. Tem muita gente que não faz. Tá legal? Tá. Mas se fizer, é melhor. Mas se fizer, por obrigação, não é melhor. Se fizer por vontade, cara, você encontrou o caminho da tua vida. Lá em Salmos 118, 24, ele vai falar assim: esse é o dia que o Senhor fez. Em outras versões ele vai falar assim: esse é o dia com que Ele nos presenteou. Alegremos, regozijemos nele. A gente sai daqui da igreja, segunda-feira, já está com cara de carrancudo, né? Já está cheio de preocupação, olhando para as coisas que a gente acha que deveriam ser e não são, olhando para a nossa vida miserável que não chegou àquele ponto que a gente achava que deveria acontecer. Mas o Senhor, Ele nos deu muitos presentes, e talvez nós não estejamos olhando, porque a gente está buscando justiça a partir de nós mesmos. Quando Caim e Abel, eles foram oferecer ao Senhor, não existia o sistema de leis, né? Moisés veio muito depois. Caim e Abel é logo depois de Adão e Eva, né? Não tinha nem Abraão ainda. Mas quando eles foram oferecer, o princípio estava ali. E Abel ofereceu das primícias. Por que ele ofereceu? Alguém falou para ele: Abel, você precisa oferecer das primícias, senão você vai morrer. Não, ele ofereceu porque ele olhou para Deus e enxergou ele com o coração. E a partir desse momento, ele começou a oferecer aquilo que ele tinha de melhor, porque ele via Deus. A gente precisa olhar a Deus e oferecer a Ele segundo aquilo que Ele é. Deus nos chamou a um momento de liberdade, um momento de relacionamento pleno com o Senhor. Não um relacionamento mais ou menos, não. Jesus fala: o ladrão ele veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar a minha
as ovelhas vida, e vida em abundância, em vida plena. Vamos usufruir dessa vida, irmãos. Eu vou ler Apocalipse 2. Em Apocalipse, Jesus vai falar a algumas igrejas. E a primeira delas é a igreja de Éfeso. Fala assim, a partir do versículo... Deixa eu ver aqui, rapidinho. Está aqui, 2:1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas mais, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Tens perseverado e suportado sofrimentos e toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do teu lugar. Tens, contudo, a teu favor que odeias as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Vocês compreenderam? Essa igreja era uma igreja super zelosa. Odiava a prática dos nicolaítas, uma prática que distanciava da ideia de Deus, era contrária a Deus. Ele era uma igreja zelosa, tinha cuidado, perseverava em alguns instantes. Mas sabe qual é o problema dessa igreja? Ela perdeu o amor. Nós precisamos ter 2 coisas: fé e amor. Se a gente não tiver amor, a gente não tem nada. Vai falar lá em 1 Coríntios 13. E sabe por que eu acredito? Aqui não vai falar isso. Mas eu acredito que essa igreja, enquanto ela buscava as práticas, ela começou muito bem. A gente conhece a história da igreja de Éfeso, e ela começou muito bem. E ela era perfeita. Só que em determinados momentos, a gente começa nessa busca de justiça. E a justiça, a gente tem que tomar cuidado quando a gente começa a confundir a justiça, porque a gente começa a buscar justiça por nós mesmos. E essa justiça, ela começa a nos afastar de Deus. E quando a gente não percebe, a gente vai estar perdendo o primeiro amor. E sem esse amor, a gente está com uma igreja reprovada. Irmãos, nosso pai é um pai de liberdade. E esse é o 3º personagem da história. É um homem que não se importou com a herança que foi jogada fora. É um homem cheio de compaixão, que não importa o que você tenha feito. Não importa o que você tenha feito, o que você tenha passado. Se hoje você se julga como uma pessoa que não pode ser considerada filho, ele fala: vai lá, busca as sandálias de filho, mata o bezerro gordo. É o bezerro gordo, é um bezerro que era engordado durante anos para uma ocasião especial. Essa é a ocasião especial, é uma ocasião que a gente precisa se regozijar em estar voltando para o Senhor. E eu não estou pregando aqui como uma pregação de filho pródigo, porque algumas pessoas podem estar querendo voltar para o Senhor, mas talvez outras pessoas elas estejam cheias de culpa. Eu tenho dificuldade, eu posso falar aqui, eu tenho dificuldade de sair desse sistema legal, sistema de justiça própria.
Eu não sei vocês, mas se vocês querem hoje, e hoje a gente tem, domingo à noite a gente está usando para um momento de libertação. Libertação, na verdade, vamos tentar mudar essa palavra e vamos falar assim, mudança de paradigma na nossa vida. Eu quero mudar algumas coisas que eu preciso mudar. A gente estava conversando sobre isso hoje, né, João? Tem coisas que eu quero mudar e eu não consigo mudar. Então, preciso só de uma coisa, ajuda do Senhor. É impossível mudar alguma característica que eu estou lutando com as próprias forças. Mas quando o Senhor vem sobre você, Ele não muda de fora para dentro, Ele muda de dentro para fora. Então, você que teve uma vida que foi muito cheia de regras, que talvez hoje esteja tendo dificuldade de ver o Senhor como Ele é, um Deus cheio de compaixão, um Deus perdoador, um Deus galardoador daqueles que o buscam, mas uma coisa é certa, nós não temos direito à recompensa por aquilo que nós fazemos sozinhos. É uma questão de graça. A graça, eu não estou falando sobre uma hipergraça, mas tudo que nós temos vem do Senhor. E a gente precisa entender isso para dar um passo adiante e obter um momento de liberdade junto a Ele. Sabe aquele negócio, cara, eu entro num programa de Bíblia e eu vou ler a Bíblia, sei lá, todos os dias, tenho que ler a Bíblia 1 ano, e aí você fala assim, cara, eu não li a Bíblia hoje, aí você começa a se culpar por aquilo. Deus não quer isso da vida de vocês. Ele quer que a gente esteja diante da presença dEle, adorando Ele, contemplando Ele, tendo um relacionamento próximo, como um amigo, assim como Ele falou. Ele quer que nós nos deleitemos e nós tenhamos prazer. E talvez isso seja uma questão que nós estejamos vivendo hoje. Nós estamos perdendo o prazer na presença do Senhor, porque nós estamos preocupados com muitas coisas. Gostaria de chamar aqueles que quiserem orar. Nós vamos orar juntos aqui para que novos paradigmas sejam colocados na nossa vida. Na verdade, eu não quero paradigma nenhum, eu quero liberdade total, eu quero uma liberdade que nos leve a ver o nosso Deus assim como Ele é. Vocês podem vir, quem se sentir tocado, e nós vamos orar juntos aqui. Quem precisar de um abraço também, como um pai, porque aquele abraço do pai, a Bíblia fala, e ele muito o abraçou e o beijou. Muito o abraçou e o beijou. É a alegria de estar recebendo o filho de volta. Maior liberdade, maior libertação que a gente pode ter como crente é essa, irmãos. Uma libertação de coisas que nos prendem de adorar ao Senhor. Vamos extravasar, vamos entregar nossa vida, sentir o calor dEle, chorar na presença dEle, falar com Ele como um amigo, sem restrição, sem ficar preocupado se Ele está nos condenando.